AudioJungle. Olá! Continuando a nossa análise da LGPD e dos direitos dos titulares dos dados, nessa aula vamos conversar sobre o acesso aos dados, sua correção, anonimização, bloqueio ou eliminação. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book número 5. Vamos começar falando do acesso aos dados. O acesso aos dados é um dos direitos contemplados aos seus titulares. Anteriormente, nós vimos que o livre acesso aos dados representa um dos princípios expressamente determinados pelo texto da Lei nº 3.709 de 2018 e que deve ser sempre observado no desenvolvimento das atividades que são relacionadas a ela. Pois bem, conforme o artigo 9 da LGPD, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Essas informações deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, entre outras características previstas em regulamentação. Isso ocorre para que se possa atender o princípio do livre acesso à forma e duração do tratamento, à identificação do controlador, às responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e aos direitos do titular. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. As informações e os dados vão poder ser fornecidos por meio eletrônico, seguro e idôneo, ou sob forma impressa. Vale destacar que na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais para a finalidade de realização de estudos e pesquisas. Essas bases precisam incluir, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, assim como devem considerar os devidos padrões éticos. Esta espécie de acesso será objeto de regulamentação por parte da Autoridade Nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Como já tivemos a oportunidade de estudar, os dados pessoais se relacionam diretamente às informações acerca da pessoa natural, identificada ou identificável, o que demonstra a importância de sua exatidão, da sua correspondência com a verdade real. Dados incorretos são totalmente comprometidos, já que não refletem fielmente as informações reais. Assim, é natural que a norma estabeleça como direito do titular a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Há uma diferenciação entre essas situações? Claro, os dados serão incompletos quando uma das informações solicitadas estiver ausente. Eles vão ser inconsistentes quando a informação neles contida não corresponder de forma fiel à realidade. Por fim, os dados vão estar desatualizados quando a situação fática aos quais eles se referem tiver sido alterada por um fator externo à atividade do controlador e depois da sua coleta. O responsável deverá imediatamente informar a correção, a eliminação, a anonimização ou bloqueio aos agentes de tratamento com os quais tenha compartilhado dados, para que eles possam repetir procedimento idêntico. Agora é hora de analisarmos outros termos bem peculiares à Lei nº 3.709 de 2018. O dado anonimizado será aquele relativo ao titular que não possa ser identificado, levando em consideração os meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já a anonimização diz respeito à utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Por fim, a eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Existe uma preocupação ativa da norma em tornar os dados anônimos, quando a situação demandada e quando a tecnologia permite. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins da Lei 3.709 de 2018. A exceção é quando o processo de anonimização, ao qual esses dados foram submetidos, for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Os dados que forem utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se ela for identificada, vão poder ser igualmente considerados como dados pessoais. A Autoridade Nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
O titular dos dados tem direito garantido à anonimização, ao bloqueio ou à eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidades com as disposições da lei. Os dados são considerados desnecessários quando seu conteúdo não impacta no desenvolvimento da atividade do controlador, e são excessivos nos casos em que seu conteúdo vai além da necessidade da demanda representada na atividade do controlador. O seu tratamento em desconformidade com a lei, feito sem a observância dos princípios e regras impostos pela LGPD, será ilícito. Relembrando aqui o que já estudamos antes, o princípio da necessidade demanda a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Essa determinação deverá ser observada em relação às atividades contempladas pelo regramento da LGPD. Na próxima aula, falaremos da portabilidade dos dados, da sua eliminação e do compartilhamento. Até lá!